Insights, o podcast do Bradesco. Isso te leva mais perto do povo. A gente não só faz como fica perto, para entender um pouquinho. Lógico, não é a todo momento, mas quando a gente pode estar próximo, tá. E isso, inclusive, te ensina um pouco de como está o próprio mercado brasileiro. O que as camadas sociais estão consumindo, estão falando, estão fazendo. Então, essa ajuda social, muitas vezes, volta de uma forma de grande conhecimento para a empresa. A gente entende que tem vários caminhos para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir destravar valor nesses negócios que a gente adquire. E a L. Queiroz, curiosamente, ela conseguia destravar valor em praticamente todas essas esferas. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Regis Carreira e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O grupo que trazemos aqui hoje quase dobrou de tamanho em faturamento, depois de uma aquisição de uma empresa petroquímica, e a gente vai falar mais sobre esse movimento estratégico. A Oswaldo Cruz Química foi fundada em 1984, já são 40 anos, por 3 irmãos, Francisco, Domingos e Sérgio, para produzir adesivos especiais. A empresa deu origem ao Grupo OCQ, que hoje é um dos maiores na indústria química da América Latina. São 30 unidades operacionais e 20 empresas investidas. Para falar sobre esse crescimento da empresa e outros assuntos, vamos conversar com o CEO e um dos fundadores do Grupo OCQ, Francisco Fortunato. Francisco, seja bem-vindo ao Insights. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito feliz de estar aqui e poder participar de um evento tão importante que o Bradesco faz semanalmente. Obrigado. Também está conosco um representante da segunda geração da empresa, Filipe Fortunato, diretor de M&A do Grupo OCQ. Filipe, obrigado pela sua presença aqui no Insights. Muito obrigado também pela participação, pelo convite e ansioso pelo nosso bate-papo. Muito bem, muito bem. E vamos começar esse bate-papo aqui, Francisco. A gente já falou um pouquinho sobre o tamanho da empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho, vamos voltar lá às origens. Como que começou o Grupo OCQ? Os 3 sócios iniciais, 3 irmãos, sempre partilhavam das mesmas ideias. Comenta um pouquinho por que OCQ, Grupo Oswaldo Cruz Química. Conta um pouquinho, então vamos voltar lá nos primórdios do grupo. Bom, o nome Oswaldo Cruz Química veio por 2 motivos. Um dos motivos é a faculdade Oswaldo Cruz, que nós estudamos lá. E lógico que o outro motivo é o próprio Oswaldo Cruz, que é uma pessoa brasileira de muito, muito prestígio por tudo que fez pela humanidade, inclusive, né? Então, isso nos levou a isso. Sobre o começo da Oswaldo Cruz, eu entrei na faculdade Oswaldo Cruz e meus irmãos também, e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. A minha faculdade era noturna, então eu podia trabalhar de dia. E comecei a trabalhar no ramo químico. Eu entrei na faculdade em março, em junho já trabalhava no ramo químico, né? Eu tive um primeiro emprego numa empresa americana, depois fui trabalhar na Rhodia com resinas PVA, que são colas brancas. E nesse mercado que eu trabalhava na Rhodia, eu pude ver que havia um mercado para adesivos especiais que era muito pouco explorado, né? E aí, naquela época o Brasil era fechado, antes dos anos 90, e você tinha só 3 empresas que produziam PVAs no Brasil, que são, volto a falar, colas brancas. E aí eu vi um mercado que precisava de alguns adesivos, por exemplo, caixas de remédio, tudo que fosse um adesivo especial. O pessoal usava alguma cola PVA que tinha na época e de uma forma não correta, vamos dizer, não colava de forma correta, colava muito mal. Algumas caixas de remédio também, como são chamados cartuchos, chegavam em alguns destinos abertos. Então, com isso, nós conseguimos realmente trabalhar o mercado, e aí nasce Oswaldo Cruz para produzir adesivos especiais. E começamos esse mercado e eu saí da Rhodia, e na realidade foi até surpreendente como que a coisa começou e andou rápido. Até eu não tinha enxergado o tamanho todo do mercado, né? E aí estamos num crescimento desde aquela época até hoje. Exato. E todos compartilhavam da mesma ideia, que foi a pergunta que você nos fez, lógico, né? 3 sócios partilhavam, dividimos. Muito importante, acho que uma coisa que eu tenho que dizer, o início
de como era, inclusive de investimento de lucratividade, tudo isso foi determinado praticamente antes do começo da empresa. E essa regra é seguida até hoje. E agora eu queria voltar a bola para você e a gente já dar um pulo no tempo e vamos chegar no momento que certamente vai marcar toda a história, que vai ser longa ainda, do Grupo OCQ, que é a aquisição da L. Queiroz. Queria que você contasse um pouquinho já daí como representante, como diretor de M&A e representante da segunda geração, como foi essa discussão, uma discussão empresarial e certamente uma discussão familiar também, né? Claro, não. Para a gente desse processo. Com certeza. Realmente, o grupo cresceu de uma forma orgânica a partir de investimentos, de novos produtos e criatividade dentro do mercado para fornecer grandes e alternativas para os clientes. Mas a gente também sempre teve um interesse em novos produtos, novos segmentos, novos negócios. E mesmo antes de mim, da minha chegada, o Francisco, o Domingos já investiam e já iam atrás de companhias que tivessem um fit, tivessem alguma ligação sinérgica ou estratégica com o grupo. No caso da L. Queiroz, a gente já era um dos principais clientes da L. Queiroz, ela sempre foi um grande fornecedor nosso. O Francisco também sempre brinca que ela foi o nosso primeiro fornecedor. Ela fez a aquisição de uma companhia que foi a companhia que a gente comprou a primeira matéria-prima. Então, indiretamente, ela já foi. A L. Queiroz também foi uma companhia que fez algumas aquisições. Então, familiarmente, a gente acreditava que o negócio era interessante, mas a gente, no começo, a grande discussão familiar nunca foi se devíamos fazer, e sim se teríamos como fazer. Quais eram as alternativas, né? O Bradesco nos atende tanto nessa operação como, né, nos atendeu nessa operação como historicamente nos últimos 40 anos, mas a companhia, mesmo com esse relacionamento próximo, ainda não era tão sofisticado do ponto de vista financeiro para saber quais eram as alternativas que ela poderia ter de ferramentas financeiras para fazer uma aquisição daquele tipo, né, que envolvia um prazo, captação, entre outros temas. Então, e a relevância da aquisição. Exatamente. Você já tinha um histórico importante de aquisições ao longo do tempo, mas agora era uma aquisição de uma empresa de um faturamento até um pouco maior do que vocês tinham. Exato. Então, realmente, esse foi o grande desafio. Conseguir explicar o que era a companhia para todos os nossos parceiros, como o próprio Bradesco, e também conseguir convencer o outro lado da mesa que a gente conseguia fazer a transação. Então, foi uma transação realmente muito icônica, muito diferente. Veio num momento de pandemia complexo. A cadeia em si também um pouco volátil, fora do que era o habitual. Mas no final deu tudo certo, foi super bacana, acho que foi um aprendizado muito bom para a família, para a OCQ como um todo, para o grupo como um todo. Isso nos fortaleceu, mudou a gente de patamar, tirou a gente de uma zona de conforto. A gente não é muito fã de estar nessa zona, mas assumo que a gente estava um pouquinho ali já acomodados com o que a gente já fazia, com o tipo de negócio que a gente fazia, com as estratégias que a gente seguia. Então foi muito bom para chacoalhar a turma ali em todos os níveis da companhia. E haja chacoalhão, né, Francisco? Isso. Foi realmente uma aquisição transformacional. E acho que colocou também, né, Felipe, se você pudesse comentar, vocês avançaram na cadeia, né? Sim. Você hoje químico, petroquímico, de certa forma, num porte maior, mas você diminuiu riscos também aqui da companhia como um todo, né? Com certeza. Quando a gente olha algumas aquisições, a gente sempre estuda, na nossa visão, as aquisições fazem sentido quando a gente tem algum ganho operacional, quando a gente tem que isso pode vir a partir de operações combinadas, compras de matéria-prima, acesso aos mesmos clientes. Então, a gente entende que tem vários caminhos para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir destravar valor nesses negócios que a gente adquire. E a L. Queiroz, curiosamente, ela conseguia destravar valor em praticamente todas essas esferas, tanto de matéria-prima, operacionalmente a gente conseguia produzir produtos que a OCQ já comercializava, né, L. Queiroz e vice-versa, e também os clientes que praticamente boa parte eram os mesmos, mas também isso foi um ponto muito interessante, que a L. Queiroz acessava mercados que a gente anteriormente não acessava tanto. Então, mercado agro, mercado de PVC, entre outros mercados que a gente não tinha tanto acesso, tanta facilidade, um portfólio tão amplo, e com ela realmente a gente conseguiu destravar isso também. Então,
Fora que também tem uma questão contracíclica. Todo mundo que está de fora, eu inclusive no passado, entendia que quando a indústria química sofríamos todos. Mas a grande realidade é que, a depender de onde você está, você sofre mais, você se beneficia, tem um certo contraciclo. E a L Queiroz, por ser uma companhia que depende muito de matéria-prima nacional, em alguns momentos ela se beneficia, em outros não. A OCQ, que sempre teve um caráter de importadora, principalmente no passado, isso surgiu principalmente pela abertura comercial na década de 90, ela acaba surfando ondas diferentes, ela acaba se privilegiando em outros cenários. E isso se comprovou ano passado, né, com a cadeia petroquímica sofrendo um pouco mais, a OCQ, por outro lado, já não sofreu tanto assim, até aumentou os resultados em relação a anos anteriores. Então, de fato, isso era uma aposta que a gente tinha e se confirmou. E agora, de certa forma, a gente passa a ter um negócio mais diverso, mais equilibrado, mais robusto, com outros tipos de acesso, entre várias outras potenciais sinergias que ainda estão por vir. É sempre muito bom, após o movimento ser feito, né, Francisco, descobrir ter surpresas positivas no processo, né? Isso é muito, muito bom, muito bom. E você também, Francisco, que tem um longo histórico aqui no setor, inclusive participa no comitê executivo da Abiquim. Se puder se falar um pouquinho mais do panorama químico, petroquímico no Brasil e até um pouquinho mais. E o Brasil nesse cenário global, como que a gente está inserido nessa cadeia hoje? Bom, vou falar um pouco então como a Abiquim. A indústria química é a indústria das indústrias, né? Se você não tem realmente todas as outras indústrias, se você não tiver uma indústria química forte no país. Isso é muito importante, a gente vem ressaltando muito isso para o governo, a nível de Abiquim. E, na realidade, o que acontece? O que aconteceu desde mais ou menos agosto de 2022, né, setembro, os preços começaram a cair, começou a ter realmente uma situação nos petroquímicos complicada, e de lá, e no decorrer de 2023, realmente houve um aumento de importações muito grande. Temos tomado posicionamento quanto a isso, para que isso se equilibre, inclusive se equilibre para toda a cadeia, né? Não é que a indústria química quer somente se preservar, mas na realidade, como eu disse, por sermos a indústria da indústria, é muito importante que a indústria química brasileira seja preservada. Temos tido esforços para isso, o governo tem nos escutado muito, né? Reaprovou um REIQ que tem agora, e realmente 2024 começa um pouco melhor que esse final de 22 e todo o ano de 2023. Então, a nível para as empresas petroquímicas, o mercado vem melhorando, mas ainda sofremos muita ataque de produtos de outros países que não têm a mesma pegada de carbono, que não têm as mesmas exigências que nós temos aqui no Brasil. E isso torna uma competição um pouco desregulada, né? E isso tem feito com que a gente busque o governo para, pelo menos, que se regule, né? É sabido que no Brasil os preços do gás, por exemplo, no mundo inteiro, se paga de 2 a 4, 5 dólares, e no Brasil nós pagamos de 13 a 14. Né? Então, não é fácil para dizer claramente que nós somos ótimos competidores, porque tendo a mesma condição, tenho certeza que a indústria nacional, a química brasileira, vai se sobressair do mundo. E a gente tem mudado. Outra situação que a gente tem que chegar e fazer essa mudança é a parte da química que vem mudando por um ciclo mais verde, né? Então, temos que uma hora discutir um pouco sobre isso também, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais ainda sobre a química verde. Eu queria só aproveitar, ficar aqui um pouco na L Queiroz, Felipe, e falar a L Queiroz, vocês já chegaram, eu diria assim, com o pé direito, né? Inauguração de uma nova planta, movimentos já de expansão da L Queiroz. Se pudesse contar um pouquinho desses primeiros movimentos pós a chegada, contar um pouquinho mais sobre o que também impactou a OCQ, a chegada da L Queiroz, né? Processos, eu acho que aqui tem um aprendizado de governança e tudo mais importante para vocês. Claro. De fato, para a gente foi uma surpresa, a gente participou de metade da festa, mas para a gente já tá muito bom. A L Queiroz fazia muitos anos que não
inaugurava nenhuma planta. E em 2023 ela inaugurou uma planta na Bahia para a produção de DOTP, que é um plastificante livre de fitalatos, que é uma condição em alguns aspectos necessária, em alguns mercados necessária. E para a gente foi muito positivo realmente presenciar um pouco, entender um pouco melhor como funcionam os investimentos no setor petroquímico, entender quais são as possibilidades com esse plastificante. A L. Queiroz é a única companhia do Brasil, não sei de outros lugares, acredito que daria para expandir um pouco mais essa afirmação, mas que possui uma gama mais ampla de plastificantes. Nós temos os fitalatos, que realmente são muito importantes para várias cadeias produtivas. Temos os plastificantes fósseis livres de fitalatos e também plastificantes verdes, com tecnologia e patentes nossas proprietárias, que podem atender também diversos mercados, como o mercado de calçados, mercado de resinas, que a gente é cliente, a gente consome esses produtos, mercado alimentício, mercado de PVC, entre outros diversos mercados. Então, para a gente realmente foi super interessante participar. A gente, para o ano de 2024, já estamos preparando uma expansão de uma outra linha de plastificantes, agora essa no estado de São Paulo, porque, de fato, o mercado de plastificantes é um mercado super, super grande, com um baita potencial e acredito que a L. Queiroz, ainda mais em conjunto com a OCQ, possa atender ainda mais os clientes para que a gente consiga gerar mais valor para a cadeia como um todo. Então, essa é a primeira. A gente também se surpreendeu bastante. Na L. Queiroz a gente tem um time muito bom de engenharia, entre outras áreas. Eu não vou listar todas aqui, senão vou parecer ingrato com algumas pessoas, mas a quantidade de projetos, a capacidade que a companhia tem, a tecnologia que a companhia tem e o posicionamento que a L. Queiroz possui na cadeia petroquímica, realmente a gente já tinha uma ideia, mas somente sentando na cadeira para perceber o potencial, e realmente a gente entende que esse é só o começo. Então, a gente está bem animado, provavelmente teremos outras novidades, além desta na Bahia e essa em Várzea da Paulista, aqui no estado de São Paulo. Excelente, é sempre bom receber notícias. Eu quero trazer aqui um pouco, a gente falou de adesivos, plastificantes, e às vezes parece um mundo muito longe aqui do nosso público, da turma que está ouvindo. Aproveitar um pouco da sua experiência de tanto tempo no setor. Onde está a química e petroquímica no nosso dia a dia, Francisco? Deve estar aqui nessa mesa, daqui na roupa. Conta um pouquinho mais onde a gente vê os produtos OCQ no dia a dia daqui das pessoas. Vamos dizer, a nível do grupo OCQ, principalmente, por exemplo, o nível de resinas acrílicas. O que são resinas acrílicas? Quando você vai lá na loja e compra um látex acrílico, uma tinta para pintar a sua parede, o látex acrílico é feito com uma resina acrílica, é o principal, é o que dá a aderência à parede, o que faz com que você tenha lá uma lavabilidade melhor no seu produto. Com esse produto também, com resinas acrílicas, você pode fazer impermeabilizantes de laje, muito importante. Você pode fazer selantes que você fecha uma parede, que você coloca em qualquer adesivo também, como selante. Então, você tem na área têxtil, o que funciona na têxtil, a parte de ainda falando dos acrílicos, você tem a estamparia de tecidos, então cama, mesa e banho, aquelas toalhas de mesa, toda aquela estampa é resina acrílica também. Falando de outros produtos da Oswaldo Cruz, vamos falando pela linha de PVA, onde nós começamos, que é a famosa cola branca, né? A cola que a gente brincava quando criança, uma das marcas mais famosas é a Tenaz, que hoje é da Henkel. Então, esses são produtos que são da nossa linha do dia a dia da Oswaldo Cruz. No grupo Oswaldo Cruz, aí tem os produtos da L. Queiroz, que, por exemplo, o que é um plastificante? O plastificante é que torna o plástico mais flexível, porque o plástico, muitas vezes, ele é duro, ele não tem uma flexibilidade. Com o ingresso do plastificante nessa fórmula, você tem um produto muito mais mórbido, né? Então, muito mais tranquilo de você usar e ele se acomodar em uma superfície. Na L. Queiroz também nós temos uma parte de ácido sulfúrico. O nome é um pouco pesado, né, para todo mundo, ácido sulfúrico, mas o ácido sulfúrico é muito usado na parte agrícola para fazer todos os sulfatos e tudo no que nós temos aqui no Brasil, um país muito agro, você precisa de ter ácido sulfúrico para essa linha de produtos, né? Assim,
químico, petroquímico, né? Além de ter um pouco da parte bruta, né? Que, vamos lá, nasce do petróleo. Isso. Mas tem muita tecnologia embarcada, né? O que tem de desenvolvimento que facilita e aplicação em vários e vários produtos. Com certeza. O Francisco falou um pouquinho ali da química verde. E daí eu queria até perguntar para o Filipe, né? E daí a gente fala muito do ESG, né? O verde está aqui na letra E. Mas eu sei que, e vou voltar naquela pergunta, eu acho que tanto o S quanto o G, esse movimento todo está incorporado um pouco nas operações aqui do Grupo OCQ. Se você pudesse falar um pouquinho dessa parte verde e também da governança, de todo esse aprendizado e essa evolução que aconteceu no Grupo OCQ. Claro, com certeza. De fato, a química, ela também, para quem vê de fora, pode parecer algo um pouco cinza, um pouco sujo, poluidor nesse sentido, mas... De fato, ela está longe disso. Dentro do grupo, a gente possui vários produtos que têm uma base química verde, além de produtos sem emissão de carbono. Então, para listar alguns, até aproveitando, o Francisco não comentou de alguns, mas a gente faz essa troca. A gente hoje foi visitar uma companhia nossa do grupo, chamada BR Resinas, que produz resinas alquídicas e poliésteres. Poliésteres são usados para... produção de autopeças, por exemplo, caixas d'água, pás eólicas, entre vários outros produtos. E a base dele, além dos produtos da L Queiroz, que essa é uma das integrações, também usa-se glicerina, usa-se óleo de soja, usa-se PET reciclado, então o plástico, né? Ou mesmo as resinas alquídicas que são usadas, são as bases das famosas tintas a óleo, que estão... Exatamente, que estão em vários quadros, inclusive. E hoje também mais de 50% da base delas são... Mais da metade delas tem como base óleo de soja, glicerina também, entre outros produtos. PET reciclado também um pouquinho. Então, realmente, desse lado da química verde, a gente está caminhando bastante. Nas resinas acrílicas, até em parceria com a L Queiroz, a gente conseguiu já ampliar a base de matérias-primas verdes. A gente lançou ano passado uma resina acrílica eco, que a gente chamou. Então, de fato, a química está caminhando para esse mundo. E dentro de um Brasil que, como o próprio Francisco comentou, que é muito agro, muito verde, com um grandíssimo potencial relacionado a isso, é nosso papel realmente ter uma tecnologia proprietária, uma tecnologia, vamos dizer, tupiniquim, para prover a nossa cadeia e até outras cadeias mundiais, pensando em exportação e outros mercados, com produtos químicos base vegetal. E aí sim, a gente tem uma linha também baseada em derivados de pinheiro, como eu falei, óleo de soja, glicerina, PET, outros produtos com base em resíduos de cana-de-açúcar, entre várias outras coisas. Então, de certa forma, a química não está parada, principalmente no Brasil, e a ideia é que isso cada vez se expanda mais. O grupo também, aí falando um pouco sobre os outros aspectos do ESG, a gente foi um grupo que demorou um pouco para se organizar do ponto de vista de governança. Os bancos cobravam a gente, o Bradesco cobrou a gente por muito tempo, mas de fato o dia a dia tomava a gente às vezes não conseguia olhar para outros aspectos. Mas de fato esse ano a gente ficou muito feliz, a gente conseguiu já ter 3 companhias do grupo auditadas, as principais. Provavelmente a gente já vai ter uma holding esse ano auditada. A ideia é que a gente, ano que vem, já tenha uma auditoria mais consolidada. Esse ano a gente também, olhando, na verdade, o exercício fiscal de 2023, a gente emitiu um rating da Debenture, que a gente estruturou justamente para fazer a aquisição da L Queiroz. Então a gente também ficou muito feliz, porque se olhar 5 anos atrás, a companhia praticamente não tinha um RP, não tinha um plano de contas organizado, e a gente, nos últimos anos, conseguiu desenvolver tudo isso, chegar num nível que para a gente também faz sentido de tecnologia, que acho que a gente até pode discutir um pouco mais depois. E então para a gente é um motivo também de muito orgulho conseguir ver que a gente deu bons passos e, na nossa opinião, em um curto espaço de tempo. Do ponto de vista social, a gente também é um ponto que a gente discute menos, porque para a gente nunca foi uma questão. A gente descobriu que era uma questão vendo o mundo nos últimos anos. Mas, para a gente, boa parte dos nossos cargos diretivos já são compostos por minorias, são compostos por mulheres ou por pessoas. Para a gente não tem distinção.
Então, para a gente, o que a gente gosta é que a gente tenha ideias diferentes dentro de casa. Os nossos produtos, no final, são usados no mercado, são usados pelo brasileiro, são usados por outras populações. E a gente tem que ouvir a população, tem que ouvir os clientes. Todo mundo consome os produtos que a gente produz, indiretamente ou diretamente, até pelas nossas marcas atuais, tanto de selantes quanto de cosméticos. Então, a gente tem que ouvir, tem que estar atento. E acredito que boa parte do nosso sucesso foi devido a isso. A gente reforça isso em várias conversas, em vários bate-papos com os nossos funcionários. As máquinas, os equipamentos são frios. O negócio são as pessoas. Sem dúvida. E se a gente não ouvir as pessoas, a gente está atrasado, a gente está perdido, a gente não vai andar para frente. Então, acredito que, de uma forma geral, a gente ainda tem muito a aprender, tem muito ainda para descobrir, para desenvolver e para melhorar, mas acho que a gente está num caminho bom. Bons pontos colocados, viu, Filipe? Realmente está claro no aspecto do que o Brasil vai ter um papel importante e central nesse novo momento da indústria química verde, né? E o G, claramente, como você colocou, várias coisas que vocês estão fazendo de governança, é o que vai dar a sustentabilidade do negócio da companhia. Esses são os aspectos. E o Oswaldo Cruz já faz. E se o Francisco pudesse falar até um pouquinho mais do aspecto do S, social, porque eu sei que vocês retornam para a sociedade muitas das coisas que vocês ganharam aqui, Francisco. A gente, na realidade, acho que é importante você conviver, principalmente também, inclusive, onde nós temos plantas, geralmente, a gente procura atuar na comunidade, né? De uma forma com as pessoas, ajudando parte de escolas, de cursos, nossos próprios profissionais, a gente gosta muito de cursos e tudo isso, e também na parte social, a gente atua em várias instituições que fazem ajuda, que fazem aulas, que fazem uma série de coisas, inclusive uma que foi fundada até pelo meu bisavô, né? Então isso nos traz uma alegria tremenda e acho que isso é muito importante, porque isso te leva mais perto do povo. A gente não só faz como fica perto, para entender um pouquinho. Lógico, não é a todo momento, mas quando a gente pode estar próximo, tá. E isso, inclusive, te ensina um pouco de como está o próprio mercado brasileiro. O que as camadas sociais estão consumindo, estão falando, estão fazendo. Então, essa ajuda social, muitas vezes, volta de uma forma de grande conhecimento para a empresa. Sem dúvida. E eu queria aproveitar a sua experiência também aqui, Francisco, e que você falasse do aspecto da governança. O que foi para você, né, depois de 40 anos que começou, o que é hoje ter mais de uma geração da família no comando, né? E como esse processo, essas várias gerações atuaram e fizeram a diferença na história do Grupo ACQ? Bom, vamos falar assim, no Grupo ACQ nós temos duas gerações, mas que são quase três, né? Porque nós temos nós da geração dos 60 anos, temos a turma da geração que são meus sobrinhos do 40 e temos a turma dos 20 anos que são meus filhos, né? Isso praticamente são três gerações. E acho que isso foi muito importante quando nós estávamos nesse, vamos dizer, há cerca de 20 anos atrás, que chegou a geração de quem tem hoje 40 anos, que é o Júlio e o Marcos, visões um pouco diferentes, visões mais contemporâneas do que nós tínhamos, né? E nós sempre procuramos ouvir e seguir alguns conselhos de crescimento. Lógico que também, junto a esses conselhos, colocávamos o peso da experiência. E quando veio a geração do Filipe e da Ana Bárbara, que a gente chama de terceira geração, mas é a segunda mais nova, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Também passamos a fazer igual. Isso realmente nos deu um crescimento muito grande com essas duas gerações que vieram. Acho isso importante falar aqui. Eu sei que tem muita empresa familiar no Brasil, mas os nossos filhos hoje são muito bem preparados, estudam em escolas maravilhosas que tem no Brasil, e acho que a gente tem que ouvir. Ouvir e temperar com a nossa experiência. Isso tem dado um bom resultado, como se brinca por aí, tem dado um bom caldo, né? Muito. Então isso é muito legal e assim fica aí como uma pequena dica e tal, né? Ouça seu filho, ouça as outras gerações, e porque o mundo muda muito rápido, né? O consumidor muda muito rápido e a gente vai se atendo àquele modelo antigo às vezes, e é gostoso, a gente se rejuvenesce também. Isso é muito importante. Então,
isso é importante a gente ter esse conceito, né? Nós que somos de uma geração lá mais antiguinha lá, eu que sou dos anos 60, por exemplo. Muito bom. Ótima dica. E prepare a próxima geração para poder contribuir nesse processo. Exatamente. Né? É isso. Não é só o fato dela estar lá que ela vai habilitá-la para isso. E assim, gente, o empreendedor é um criador. Então deixa a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, as outras gerações criarem dentro da época deles. Você não pode que ele crie algo que é da sua época, né? Mas a sua experiência, volto a falar, sempre ajuda. Excelente. Sempre muito boas dicas, né, dessa geração, como ele disse aqui, mais antiga, né, Felipe? Com certeza. Felipe, a transformação digital, né? Então a gente vem um pouquinho aqui falando da transformação digital. Eu sei que o Grupo OCQ se tornou um case de sucesso dentro desse processo de governança que vocês estavam conduzindo dentro da Oracle. Conta um pouquinho, eu sei que vocês receberam um prêmio também. Conta um pouquinho desse processo, né? De como foi. E que eu sei que vocês têm muito orgulho dessa passagem aí. Sim, com certeza. A gente realmente tem muito orgulho. Foi um processo doloroso em alguns aspectos. Mas, de fato, como o Francisco bem colocou, o mundo se transforma muito rápido. A gente tem que estar atento a essas movimentações. O setor químico também não pode se dar ao luxo de ficar para trás ou só inovar no seu produto. Tem que inovar também nos processos, no atendimento ao cliente, entre outras questões do negócio. Então, para a gente, e acho que dando um passo para trás, como se a transformação digital e a transformação tecnológica da companhia é importante até do ponto de vista de governança. A governança é muito importante. Hoje o mundo são dados. E para você conseguir atingir um nível de governança coerente com o mercado, coerente com as grandes instituições, você precisa de tecnologia, de alguma forma. Governança por muito tempo foi tratada como burocracia. E não deveria ser pensada assim e tratada assim. O que a gente precisa nas companhias sempre é acesso aos dados, velocidade e, de fato, segurança nos processos, controle, números, documentos e por aí vai. Então, alguns anos atrás, a gente fez uma parceria muito importante com a Oracle para atualização do nosso ERP e de forma muito positiva, a gente não parou somente no ERP. Eu vou errar os números aqui, mas peço desculpa, mas acredito que a gente tenha mais de 10 ou 15 ferramentas da Oracle dentro do nosso ecossistema. E esse ano, no comecinho desse ano, a gente foi premiado com uma das principais empresas do ponto de vista de inovação em TI. Foi um prêmio muito interessante, porque mais de 2.500 empresas concorreram. Acredito que o Bradesco estava lá também, ficou lá em cima, tenho certeza, lembro do nome do Bradesco. E a votação foi realizada por 30 profissionais com projetos anônimos. Então, quando a gente recebeu a informação que a gente tinha ficado entre os 100 primeiros, a gente ficou super feliz. Mas quando a gente descobriu que a gente estava entre o top 20, com empresas como o Bradesco, entre outras, que tem um peso, uma força, uma estrutura tão robusta, a gente ficou muito feliz. E porque, de fato, acaba premiando esse nosso trabalho de melhoria contínua dos processos, agilidade, melhor atendimento ao cliente. Então, hoje, a gente consegue... Hoje, dentro da companhia, a gente tem ferramentas de custo muito importantes. Parte delas foram até customizadas a pedido do Francisco por algumas planilhas que a gente já fazia. Ideias internas. A gente também hoje consegue atender melhor nossos clientes, ter mais agilidade. Os dados estão muito mais na mão para que a gente também tome decisões muito mais ágeis. Então, realmente, a gente está super animado e agora vamos ver o que a inteligência artificial vai trazer para o mundo. A gente está super animado. Quem sabe a gente não consegue ser um dos primeiros usuários com robustez desse tipo de ferramenta. A gente está atento, vamos ver o que acontece também. Isso é fundamental para que a companhia se transforme junto com o consumidor, junto com o mercado, junto com os nossos parceiros, em busca de um futuro aí diferente, mais interessante. Perfeito, perfeito. Parabéns pelo prêmio. E claramente, cada vez mais dados, né? É um pouco do futuro, né? Saber trabalhar com esses dados. Bom, a gente está encerrando por aqui, mas no Insights a gente tem uma tradição
e eu vou pedir a participação de vocês. Normalmente os nossos convidados dão dicas culturais. Pode ser um livro, um filme, uma série, ou qualquer outra dica cultural que você pudesse dar para o nosso público, além de alguns ótimos ensinamentos que você passou aqui, Francisco, com a sua experiência. Queria saber se você tem uma dica cultural aqui para o nosso público. Tem um livro que eu li, e já um livro há um certo tempo, mas fácil de se encontrar, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu acho um livro muito interessante, muito bom para o empreendedor, porque ele mostra o momento de entrar no negócio e o momento até, às vezes, de sair. Isso é importante, né? De entender, até o momento, às vezes, de realizar um prejuízo. Acontece, né? O empreendedor, que eu brinco, né? O empreendedor faz gol, mas toma gol também. Então, o importante é mais fazer do que tomar, né? Então, isso é importante. Um outro livro que eu li, que gosto, né? Eu gosto muito de cavalos, então foi um filme que é O Encantador de Cavalos, mas o livro é muito mais interessante, O Homem que Ouve Cavalos, porque, na realidade, o cavalo é parte da história, mas é da forma com que o mundo vem mudando, né? Esse livro mostra como era a doma dos cavalos, que era uma doma muito bruta e agora é uma doma muito racional. E eu acho que ele demonstra como é o mundo dos negócios e o mundo da convivência com a equipe de trabalho, né? Então, qual é a importância? Eu acho que o mundo antes, no trabalho, era um mundo muito duro, muito de cima para baixo, né? E hoje o mundo está muito mais em equipe, né? Você não é nada. Por mais que eu empreenda, por mais, como você disse, 20 negócios, faça um negócio novo, ou a minha equipe trabalha comigo, ou a coisa não vai. Como o Filipe disse, as máquinas são frias, as pessoas que trazem o calor para o negócio, né? Então isso é muito importante. E esse livro, O Homem que Ouve Cavalos, traz um pouco isso da própria natureza. Mostra que a natureza te ensina isso. E eu usei muito disso para os meus negócios e eu vejo que tem funcionado. E você, Filipe? Uma dica cultural? Tem algum livro na sua cabeceira? Alguma série? Algum filme? Acho que um tema que recentemente eu tenho me interessado e é um pouco mais sobre o universo. Acho que talvez o Elon Musk, o foguete dele, acho que atiçou um pouco isso em mim, mas um livro já bem antigo e super interessante é o Cosmos, do Carl Sagan. Clássico. Realmente é esse tema é muito interessante. A Terra e a gente, nós somos realmente coisas muito pequenas e o universo no final ele é tão inteligente em alguns aspectos e tão bem desenvolvido que ele acaba sendo às vezes mais interessante que muitas ficções científicas. E então acho que é um livro também super interessante para a gente entender onde a gente está, onde a gente vive. E acho que também seria uma recomendação. E fugindo um pouquinho, talvez, do padrão, falar de um álbum de música que eu gosto. O Selling England by the Pound, do Genesis. Acho que é um tipo de música... Clássico também. É um tipo de música que hoje está menos na moda, mas Sim. Também mostra um pouco sobre criatividade, entre outras... E, enfim, sofisticação em alguns aspectos que são importantes e em alguns momentos faltam. Posso falar mais alguma coisa? Claro que pode. Eu acho que além do trabalho também, o trabalho é muito importante, a gente tem que trabalhar muito, mas tem que ter um hobby, um esporte, alguma coisa. Sem muito dúvida. Importante, tem que ter algo assim. Isso é muito importante também. Perfeito, equilíbrio, né? É o equilíbrio. Exatamente. Perfeito. Obrigado pelas dicas. Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer mais uma vez de conversar com Francisco Fortunato. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas dicas, viu, Francisco? Imagina, nós que agradecemos poder estar aqui, sempre o apoio do Bradesco em todos esses 40 anos, o Bradesco sempre esteve ao nosso lado. Isso é muito importante e que vamos seguir juntos mais 40 anos aí. Pelo menos mais 40. Filipe, obrigado também pela presença, obrigado por compartilhar os conhecimentos, as informações e parabéns pela história, pronto para os próximos anos que virão. Com certeza, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Filipe, agradeço muito. Pessoal, e esse é o Insight dessa semana. O Insight está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente e fique por dentro das gravações dos bastidores e muito mais. Muito obrigado, até mais, tchau.